chegar. tempinho. Vão dando um tempinho pro pessoal chegar. Mas aí você já pode pegar assim, com essa setinha e mandar para as pessoas se você quiser. Vou mandar agora. Cara, tem muita gente aqui pra me mandar. Tem a minha mãe, Não, tem manda muita. aí, que agora sua mãe me animou muito. Tem a minha mãe, tem. Nossa, deixa eu ver aqui. É, tem muitas pessoas. Pessoas especiais. Veremos. Vou mandar aqui pra uma galera. Mandei. Vê se eu mando pro grupo aqui, o grupo da gente. É, mandar pro grupo pra ver se eles entram. Também está. Cláudio também está assistindo. Cláudio também está assistindo, Cláudio. Você tá aí, né, Cláudio? Sueli. É Ai, minha menino. mãe. Ah, Minha Sueli, é sua mãe. mãe? É minha mãe. É mesmo? É, Ah, Sueli, a mãe dele. Que legal. é gatona ela e ela aí é gatona, minha mãe, cara. Tá doido. Seja mais que bem-vinda, Sueli. É, Sueli, minha mãe. Pessoa maravilhosa. Elielto, que bom que você veio, aceitou o convite, Elielto. Quanto tempo? Felipe, Felipe sai terra! Nem vi que o Felipe entrou. vai ser bom estar aqui com vocês hoje, porque hoje vai ser um estudo diferente. Vai ser diferente. Boa noite, Sueli. Pode ser até que minha mãe tá aí, minha companheirona, minha mãe, minha companheira, cara. Você tá doido? Minha mãe é uma bênção na minha vida. É isso. Só que agora a prova ficou mais de fogo, né? Porque mãe, né? A mãe aí a régua já sobe, né? É verdade. Ai, ai. Não sei, né? Parece que a gente quer mostrar um resultado, papai e mãe, né? Mais ou menos assim. É a minha mãe, ela. A gente tem um contato muito forte, né? Íntimo, muito íntimo mesmo. Com a minha mãe. Por isso eu quis convidar. Ela quis, ela perguntou, né? Ah, eu quero entrar e tal. Aí eu falei, vou mandar o convite para a senhora. Aí eu já mandei já. Tem mais pessoas, tem os alunos lá da igreja de um pastor amigo que eles. É sábado agora, eu iniciei uma nova turma, que eu estou dando aula lá, no seminário, uma nova turma, e aí eu iniciei uma nova turma lá com eles, e você não tem noção da quantidade de pergunta que as pessoas fazem, da quantidade de dúvida, da quantidade de dúvida que as pessoas têm a respeito da Bíblia, do conhecimento de Deus. É muitas dúvidas, mas Então, mas você faz num templo ou numa casa, é como? é numa igreja. Hã? É uma igreja. Eu tô lá na igreja lá mais eles. E essa semana agora foi uma semana que eu me apresentei. E pronto, já deu força pra lá. Só falta a Kátia. Manda a Kátia aparecer aí agora. Também fazer declaração de amor, que aí pronto. Agora vai montar o negócio. Também te amo, mãe. Deus te abençoe. E aí a gente. Aí eu comecei a me apresentar para os alunos, né? Dentro da apresentação eles começaram a fazer algumas perguntas, né? Não eram perguntas, são perguntas fáceis, porque são perguntas que, na maioria, muitos pastores, muitas pessoas não sabem responder. E quando responde, responde de forma ignorante. Por quê? Porque não sabe responder. Então, o que nós temos hoje, pro conhecimento, tá aqui, ó. Já, ó. Tá abertinho É, já. mas aí também tem a parte mais rasa e a parte com profundidade, né? É, exatamente. Aí a gente vai.
fazer um estudo bem mais aprofundado sobre, sobre as escrituras. A gente vai entender muito sobre o que é essa questão de ter intimidade com Deus, né? As pessoas pensam que ter intimidade com Deus é ser uma espécie de queridinho de Deus. Isso não existe, né? Você acha que Isso não Deus existe. tem filhos preferidos? Hã? Não, Deus tem filhos dedicados. Preferidos, não, né? Aliás, Deus tem muitos filhos, né? Muitos filhos. Deus é um pai de muitos filhos. Por isso que nas escrituras diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, Deus é o pai de muitos Concordo. filhos, né? Você acha que a gente Então, já pode começar com quem já está aqui? Como é que é? pode. Cadê? Eu quero ver o pessoal se manifestar aí. Cadê? Você quer começar já? Cadê Felipe? Mamãe, já A dá gente logo já aí um. começa, espera mais um pouquinho. O que vocês acham? Porque o pastor Wesley, ele é aquela pessoa que gosta de falar de Bíblia. Então, ó, vocês pegam, prepara a pipoca pra gente bater um papo legal aí, entendeu? E o homem já tá a ponto de fala, gente. Vocês não estão Eu tô entendendo. agoniado. Eu tô agoniado que eu tô querendo falar mesmo. Isso sou eu que sou ansiosa, E entendeu? olha que eu sou nascido aqui, mas eu fui criado no interior do estado. Quando eu voltei para cá de volta, eu, eu era muito tímido, né? Bastante tímido. Aí, Engraçado que você não tem cara de nunca ter sido tímido na vida. Ainda mais quando dá aqueles fui, gritos. Terra! fui muito tímido. Quando eu fui para a igreja, essa timidez minha, ela foi se perdendo com o decorrer do tempo. E aí eu fui ficando mais comunicativo. A igreja faz isso com a gente, deixa a gente mais comunicativo com as pessoas. Você já imaginou assim? Eu tenho por mim que certos pais criam os seus filhos de forma errada, né? Vou dar um exemplo. Tem pais que não são comunicativos e os filhos passam a ser o espelho dos pais. E aí o que que acontece? Quando essa pessoa chega aí para a igreja, ela é uma pessoa que se comunica pouco, uma pessoa que fala pouco. Por quê? Porque é uma educação que veio dos pais. Aí, chega lá na igreja, você tem um monte de gente que fala a beça, conversa para danar. E aí, até você se habituar, até você pegar o ritmo daquelas pessoas ali, nosso Deus, Ah, tem que ter né? muito quebra-gelo, muita paciência. Quando é É, criança, lá no Ministério Infantil, nossa, tem criança que não sobe com todos os tias. Elas escolhem a tia que vai subir. E aí você tem que ter toda uma paciência, não quer fazer apresentação de início. Então, assim, essa desenvoltura aí de falar em público é aos poucos. é É aos poucos. a, a, essa forma que a gente tem de ajudar as pessoas a se desenvolver em falar. Essa semana mesmo eu levantei um assunto com uma amiga minha, aí ela falando, ah, você fala muito bem, como que você é, aprendeu a falar bem, a falar assim em público, a falar muito fácil? Eu falei, olha, isso veio de anos de dedicação na igreja, participando de algumas coisas, porque tem gente que é assim, você chama ela para participar de alguma coisa, e qualquer tipo de coisa que envolve mais de duas ou três pessoas, ela não quer. Por quê? Porque Travou, travou. ela aprendeu a ficar no mundo dela, certo? Aprendeu a ficar no mundo dela, e o mundo dela é individual. E no Verdade. individualismo, você não conhece, você não vai aprender nada. No mundo Verdade. individualista, você não aprende nada. A gente nasceu para se socializar, né, pastor? É Lógico, basicamente isso. é óbvio. Aí o ser humano, Deus é assim, ó. Lá no começo, o que que aconteceu? Ó, o que que Deus falou? Façamos, né? Deus é um Deus de diálogo entre dois, entre três, entre quatro, entre cinco, entre seis, entre sete e assim por diante, né? Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Enfim, a gente tem eu mesmo, quando eu começo a pregar assim, falar lá na igreja lá e tal, se ninguém me parar, geralmente é minha esposa que me para. Já conhece, né? É, Ai, ai. se ninguém me parar, meu amigo,
vai até o dia raiar. Então, a minha esposa já Então, aprendeu, gente, né? vocês já ficam Aí, ó, preparados aí. meu Que a amigo live no Márcio, decorrer que vocês forem meu amigo comentando Márcio, aí, vai fluindo. meu amigo Márcio tá aí. Fica aí, Márcio. A gente vai aprender um negócio de Mas, Deus aqui, cara. olha, seja bem-vindo, mas Wanda, seja bem-vindo. Ó, se você souber da onde que é a Wanda, é lá do interior do estado. Você não tem O noção de onde Márcio, é a Wanderleia. o Márcio já trabalhou comigo, Márcio. Cara, nota 10. Pessoa Show de excelente. bola. É um camarada Pessoal, nota 10. hoje nós vamos falar sobre intimidade com Deus. É um tema que Deus tem tratado, pelo menos comigo, há um tempo, tá? Eu vejo que há um tempo que Deus está requerendo isso de nós, a gente voltar a ter intimidade, porque na verdade, quando Jesus ele morre na cruz, ele morre justamente para resgatar isso, a intimidade, né? E aí, nada melhor do que um pastor, tá? O pastor Wesley, ele é casado, tem 2 filhos, dá aula de teologia, ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, assim, que vocês estejam abertos a perguntar, a falar o que, que vocês acham sobre o que, que seria intimidade para vocês. O que é intimidade com Deus? O que é intimidade com o Pai para vocês? Fala aí pra gente, o que, que vocês acham que é intimidade? Deus tem filho preferido? Deus, ele escolhe quem vai abençoar? Tem um pagode que ele ecoou muito na minha mente por um bom tempo, pastor. E isso gerou uma polêmica, porque eu coloquei isso no meu Facebook há uns 8 anos atrás. Que fala assim, é Deus quem escolhe a estrela que tem que brilhar, não tem? Erga a sua Sim. cabeça. E eu coloquei isso gerou um debate entre os pastores no meu Facebook. Porque ficou aquela dúvida, é Deus que escolhe a estrela que vai brilhar? Ou a pessoa tem que fazer algo? Ou é aquela pessoa que tem mais intimidade? O que que sabe? Então, hoje nós estamos aí para um bate-papo, né, sobre esse assunto. Eu acredito que vai ser edificante para a sua vida, para a minha vida, para a vida do pastor Wesley. Quanto mais ele ensina, mais ele aprende, mais ele desenvolve, tá? Mas a sua pergunta é fundamental aqui. Então, vai falando aí o que, que vocês acham que significa intimidade com Deus e o que, que vocês fazem para desenvolver isso, se fazem ou nunca fizeram. Conta aí pra gente. E aí, o pastor Wesley vai falar um pouquinho dele pra gente, né, para vocês conhecê-lo. E aí ele vai começar a falar o que, que ele acha para ele, o que, que é intimidade. Bom, pessoal, boa noite para todos, os que já entraram, os que vão entrar. Eu tenho uma perspectiva, né, e uma ideologia a respeito desse tema que a gente vai falar. Mas antes eu quero falar para você que eu sou um pai de família, tenho os meus 2 filhos, né, um de 5 e outro de 10 anos de idade. Tenho a minha esposa, né, graças a Deus por isso. E boa parte de tudo que você vai ouvir aqui, 90%, 99% de tudo que você vai ouvir aqui, a minha esposa fez com que eu me tornasse isso. Amém? Então, Glória a isso Deus, viva as mulheres, a vida dos homens. é verdade. E aí, eu glorifico a Deus por isso, né? A minha vida, ela é uma vida sempre pautada na palavra de Deus. Eu gosto muito de me envolver com a leitura das escrituras, né, para me poder buscar mais intimidade com Deus. E como foi falado, o tema é intimidade. E aí vocês podem perguntar aí, né, o que é ter intimidade? Pastor, intimidade com Deus é o quê? Como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Enfim, a gente quer que vocês interajam com as perguntas. E aí a gente vai responder de acordo com o que dá para gente. Ok? Então, é o seguinte. Intimidade com Deus. Como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Olha só, ter intimidade com Deus não é ir para a igreja, para o local onde você congrega, onde a gente chama de templo, certo? Ter Olha intimidade aí, já com é Deus forte. não é fazer algum tipo de evangelismo, não é você ir para algum lugar religioso e estar ali, né, e devotar todo o seu tempo, né, para aquele lugar religioso. Isso também não é intimidade com Deus. A gente precisa deixar bem claro, porque a gente vai abordar um texto na Bíblia que vai falar exatamente o que é ter intimidade com Deus. Então, intimidade com Deus também não é fazer nada para Deus. Nada.
intimidade com Deus não é fazer nada para Deus. Então, eu tô falando assim para te dar um choque de realidade, porque no decorrer de uns tempos para cá, a gente entende assim, que ter intimidade com Deus é fazer alguma coisa para Deus ou é estar em um lugar onde as pessoas falam do nome de Deus, certo? E eu já vou te falar, tem gente que tem mais intimidade com Deus na casa dele do que naquele lugar religioso onde as pessoas chamam o nome de Deus. É forte, é isso aí. Ok? É forte. Então, No céu nós teremos surpresas, né? é muito importante, ok, pra gente falar sobre esse tema. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abre e deixa aberto aí. Caderno, marca texto que você tiver aí para você marcar o texto que a gente vai citar aqui, para você poder gravar esse texto para você não esquecer. E para você também ajudar uma pessoa perto de você com tudo isso, com essa motivação de fé, de alegria, de paz, de bondade. Então, eu glorifico a Deus, a Rose me convidou, eu falei, eu topo. Né? Eu topo porque eu tenho alunos, eu lido com os meus alunos, e olha que são pessoas, gente, são pessoas de mais de 20 anos que frequentam igreja. E eles têm dúvidas, sabe? De pessoas que, sabe, nunca foi na igreja. Eles têm É dúvidas. porque estão só acostumados, né, pastor, a só servir, a só o serviço, né? Olhando muito, o que Deus tratou muito comigo. Olhar Deus muito como Senhor e esquecer que Ele é Pai, né? É forte. Então, abre a sua Bíblia aí com a gente em Lucas. Abre a sua Bíblia aí. Você vai ler Amém? ou eu leio? Ó, Você presta lê? atenção. Assim que você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 39, você coloca aí, digita aí, abrir Lucas 10, 39. A gente vai aguardar você. Tá bom? Paz, meninas! Tem umas meninas lá da igreja, sejam bem-vindas. Pastor Velso, que vai estar na nossa vigília também lá na igreja, pastor Wes, está aí presente também. Seja bem-vindo, ele vai ser o próximo aí na nossa live também. Já intimei ele aqui também, entendeu? No nosso próximo tema aí, ele vai estar aí. Seja bem-vindo, galera, vocês que estão chegando. Vai deixando sua perguntinha, vai deixando aí seu likezinho. Tem a Jaqueline também, que é uma aluna minha, lá da igreja do Pastor Brendo, onde eu estou dando aula. Ela tá aí também, ok? Show, Jaque, seja bem-vinda. Ok? Se vocês conhecerem alguém aí, vão se cumprimentando, sabe? Vamos interagir, que aí, se você conhecer alguém, vai apresentando. Manda esse link para alguém, para poder participar, porque vai ser muito maravilhoso isso aqui, meu irmão. Vai ser bom demais. Em nome de Jesus, que edifique Então, sua vida, em nome de Jesus. eu quero pedir a você que vai compartilhar no máximo que você puder. E se você abriu aí a Bíblia, Lucas, capítulo 10, versículo 39. Se você abriu aí, coloca aí, já abri, coloca aí, digita aí, ok? Eu já abri. Vamos lá para a leitura? Vamos para a leitura? Vamos para a leitura? Já tá ligadinha lá, o Felipe tá ligadinho. O pessoal tá esperto aí, meu irmão. Vai vendo. As escrituras dizem assim: e acontecendo que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Veja, vai prestando atenção, serviços, guarda essa palavra aí, serviços. Em muitos serviços. E aproximando-se, guarda essa também, aproximando-se. Disse, Senhor, isso, serviço e aproximando-se. Né? E disse, Senhor, não te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria
escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? É forte. Vamos falar Amém. sobre intimidade com Deus. Jesus, ele tinha acabado de sair de uma localidade e ele estava chegando na aldeia onde Marta, Maria e Lázaro moravam. E Jesus, ao chegar, Marta vai receber Jesus, porque Marta amava Jesus. Porque quando a gente lê esse texto, e muitas pessoas assim também imaginam e pensam que o que Marta estava fazendo era algo errado, certo? Não era algo errado. Por quê? Porque Marta também amava Jesus, ok? E aí Marta vai receber Jesus. Marta vai atrás de Jesus porque ela amava Jesus, ok? E aí a gente vê no decorrer do texto que Jesus entra lá na casa de Marta. Marta era a irmã mais velha, né? Era responsável por tudo. E aí Jesus entra na casa dela e ao entrar, né, Jesus começa a pregar, né? Lembra que nós lemos aqui, e aproximando-se também, né? Ou seja, tinha mais pessoas naquela casa, além de Marta e Maria, e a gente precisa de lembrar que os discípulos andavam com Jesus. Andavam com Jesus. E Jesus nunca entrava em um lugar aonde os seus discípulos não eram convidados para entrar. Isso aqui já cabe uma revelação aqui. Já cabe uma revelação. Certo? Então Jesus só pode entrar aonde aqueles que o seguem entram. Ok? Então, vamos supor, se você me convida para ir na sua igreja pregar, se você me convida para ir na sua casa pregar, ok? Se você quer que Jesus entre na sua casa, ele vai ter que entrar por meio de alguém. Ele vai ter que entrar por meio de alguém. Alguém que vai lá pregar, alguém que vai É ministrar por forte. você, alguém que vai ensinar, ok? Alguém que vai ensinar para você sobre ele, porque sempre foi assim, no decorrer No dos entanto, que tempos, chegou né? até a gente, né? Isso. O evangelho chegou até a gente através de outras pessoas. Enfim, quando Jesus entra naquele lugar, Marta faz uma escolha. Qual a escolha de Marta? E fazer serviço, servir a Jesus. E Maria escolhe outra coisa. Qual a outra coisa que Maria escolhe? Estar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 13. Em nome de Jesus, em Marcos, capítulo 13, por gentileza. Nádia, seja bem-vinda. Valda também, seja bem-vinda, Valda. Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 10. 13, 10. Só isso, só para mim. Você pode ler para mim? É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Isso. É isso que é importante. É necessário que o evangelho seja pregado e todas as nações o evangelho seja alcançado. Que o evangelho possa alcançar todas as nações. Então, observe que fazer coisas para Jesus não é o suficiente. Ainda que você o faça, certo? Ainda que você queira fazer, mas não é o suficiente. O que é o suficiente? O suficiente é estar com Jesus. Estar com Jesus é mais importante do que fazer coisas para Jesus. Mas a gente aprendeu um evangelho de dar importância em fazer coisas e não de estar com Jesus. Então veja,
que o que Marta estava fazendo foi reprovado, apesar dela estar fazendo de coração. Mas o que Maria está fazendo foi aceito. Por quê? Porque aquilo que você faz não é tão importante quanto você. O que Jesus quer é você. Então, é isso que é importante. Você. Porque é através de você que tudo que Deus quer fazer, Ele vai revelar através de você. Então, como que a gente se distrai tendo Jesus perto da gente? É tentando fazer algo para Jesus, sendo que esse não é o momento de fazer algo para Jesus. É o momento de estar com Ele. E tudo que eu tento fazer para Jesus sem saber da aprovação dele, dá errado. Dá errado. Sempre deu errado. Tudo que eu tento fazer, presta atenção, vou repetir. Tudo que eu tento fazer para Jesus, não sabendo da aprovação dele, tá errado. E vai dar errado. Por quê? Aqui está o exemplo. Esse é o exemplo. Certo? Esse é o exemplo. Eu estou começando por Marta e Maria para você entender. Mas eu vou falar um pouco sobre a pessoa de Jesus. Então, vai dar errado. Por quê? Porque tudo está em conhecer. Você já julgou alguém sem conhecer? Alguma vez na sua vida? Nossa, ai, com certeza. Já, Vamos ser já fiz sinceros, muito isso. gente. Eu já fiz Já muito fiz, isso. Não vou mentir. eu já fiz. E estou procurando me libertar disso. Né? Porque até hoje eu faço. Porque eu sou pecador. Até hoje eu A faço. gente é ser Então, humano, não é verdade. estou procurando me libertar disso. Então, o que acontece? Você não pode conhecer ninguém profundamente apenas tentando adivinhar o que essa pessoa quer. Ok? Como que você vai conhecer uma pessoa profundamente? Estando com ele. Olha o que a Bíblia Tempo diz. de qualidade, né, pastor? Tempo de Isso. qualidade. Olha o que a Bíblia diz. E nomeou os 12 para que estivesse com ele. E depois os enviou a pregar. Ok? Então, a ideia de Jesus era manter os apóstolos, os discípulos com ele por 3 anos e meio, para que eles pudessem conhecer Jesus e depois Jesus enviar eles a pregar. Então, essa é a ideia do evangelho. É primeiro estar com Jesus e depois ir falar de Jesus. Porque, irmão, nada melhor do que alguém que conhece alguém com muita perfeição para falar daquela pessoa. Então, o que está acontecendo aqui, nesse momento? O que está acontecendo aqui? Jesus chega num lugar e Jesus quer revelar a vontade dele para aquelas pessoas naquele lugar. Só que ele não tem condição de revelar porque tem alguém ali que, no momento, não está fazendo o que Jesus quer, que é estar aos pés dele, ouvindo ele falar. Então, e pior, além de está tentando adivinhar o que Jesus quer, ela olha para a irmã e fala assim: mande ela que me ajude. Então, observe, observe. Quando você estiver na intimidade com Deus, as pessoas vão querer te arrancar de lá. Meu Deus. É forte. E, e, Meu Deus. e aí a escolha é sua. A escolha é sua. Eu vou ficar aos pés de Jesus e aprender, ou eu vou fazer o que aquela pessoa está me mandando eu fazer, ainda que ela não está sendo aprovada por Deus. E ainda que ela ame Deus como eu amo, né? E ainda que ela esteja aqui próximo, né? Eu vou É porque fazer. também tem aquilo, pastor. A gente também está numa geração onde se compara muito, né? Onde quer se mostrar muito, né? As pessoas estão muito imediatistas, então todo mundo quer mostrar a parte boa da coisa e tal. Então, um quer competir com o outro. Então, às vezes, a gente, por ser falho, ser pecador, a gente se deixa levar pela opinião dos outros. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque nem sempre a opinião da maioria é o que Deus quer para nós, né? Lógico. Aí, olha só, presta atenção. Conhecer Jesus. E aí,
eu te faço uma pergunta, como também me foi feita essa pergunta, e faço essa pergunta para você, você pode fazer para qualquer pessoa. Para você, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Alguém quer falar aí, pessoal? O que que vocês têm? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para Alguém quer você? falar aí? Alguém quer se manifestar, deixar um comentário aí? Quem é Jesus para você? Mais uma pergunta, como que você se relaciona com Jesus? Qual é a importância do relacionamento que você está tendo com Jesus nesse momento? Ou nos seus dias diários, na sua vida cotidiana? Então, presta atenção. Quem é? Por que eu fiz essa pergunta? Porque essa pergunta foi feita a mim e eu respondi como qualquer cristão comum. Jesus é meu tudo. E é o que você poderia ir responder. Jesus é o meu tudo, Jesus é o meu mundo, Jesus é o meu céu. Certo? E profundamente, biblicamente falando, espiritualmente falando, quem é Jesus para você? Porque para mim, Jesus, ele é o verbo vivo, o verbo encarnado, o Deus que se fez carne. Para mim, Jesus é aquele que desde o princípio foi manifestado. Desde o princípio, todas as nações foram salvas por ele. Antes que o mundo existisse, o seu sacrifício foi um sacrifício que já existia. Então, esse é o Jesus que eu conheço, certo? E é importante porque essa pergunta, ela não foi feita só a mim. Biblicamente falando, você vai ver que essa pergunta foi feita também aos discípulos. Aos discípulos. E como que foi feita essa pergunta? Essa pergunta foi feita assim: quem os filhos dos homens dizem que eu sou? Dizem que eu sou. Jesus perguntou para eles. É uma pergunta direta para os discípulos. Jesus perguntou: quem os filhos dos homens dizem que eu sou? Aí eles responderam: uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Alguns chegam a dizer que o Senhor é João Batista, que foi encarnado de novo. Né? E essa era a opinião de Herodes, né, a respeito de Jesus, quando fala que ele era o João que Herodes havia decapitado e reencarnou de novo, né? Então, observe que essa foi feita a pergunta e eles responderam. Para os outros, o Senhor é isso, né? É um dos profetas, o João Batista. Então, para os outros é assim. Por quê? Porque os outros só vão se relacionar com a pessoa de Jesus. E se relacionar com a pessoa de Jesus, qualquer um consegue isso. Qualquer um consegue se relacionar com a pessoa de Jesus. Ok? E aí, Jesus vai remeter essa pergunta para os discípulos. O que ele vai falar? E vocês? Quem diz que eu sou? Vocês, quem diz que eu sou? Aí, Pedro, que foi ali coberto pelo Espírito Santo naquele momento, falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso é importante porque se a gente for parar para separar entre Jesus e o Cristo, a gente vai ter uma revelação muito grande a respeito das duas pessoas, né? Porque é uma pessoa, Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Uma pessoa com duas naturezas. Nós só tínhamos uma, antes da morte de Jesus. Uma natureza. Qual? Caída. Depois da morte de Jesus, agora nós temos a natureza de Deus que está em nós. A imagem e semelhança. Agora sim, temos duas naturezas. Entende? Uma caída e uma que está de pé. O velho Adão e o Cristo que é o Adão. Entende? Que não caiu, que está de pé. Então, veja que quando nós fazemos separação das duas naturezas para o discernimento, a gente tem uma revelação. Então, se você perguntar para um kardecista quem é Jesus, ele vai responder: é um exemplo de homem, um exemplo de vida, né? É uma pessoa incrível que a gente precisa de copiar os seus ensinamentos. Se você perguntar para um budista, ele vai dar a mesma resposta. Porque qualquer um
pode se relacionar com a pessoa de Jesus, ok? Qualquer um pode se relacionar com a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é uma figura pública. Se você for no lugar aí mais remoto da Terra e fazer um sinal da cruz, eles vão entender Jesus. Por quê? Porque essa é uma história que todos os livros contam sobre Jesus, a figura humana, a figura palpável, né? Então, qualquer um pode se relacionar com Jesus. Mas, ô Rose, com o Cristo, só através de revelação. E A aí, revelação vem da... isso, da palavra e do Espírito. Aí o que acontece? Pedro tem uma revelação, porque Jesus falou assim: Pedro, isso não foi te revelado pela carne e nem pelo sangue. O que Jesus estava querendo dizer? Ó, você falou isso pelo Espírito de Deus. Que você não falou de algo que você sabe. Entende? Porque você não falou de algo que você sabe. Então, o que acontece? Jesus fala isso para Pedro e logo em seguida, Jesus fala assim: em verdade, eu te digo que tu és pedra. Ou seja, petros, fragmentos de pedras. E sobre esta pedra, ou seja, sobre essa revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja. Quando que a igreja de Jesus ela é edificada? Quando ela passa a ter conhecimento de quem é o Cristo. Porque quando a gente tem na nossa mente a ideia de que a gente sabe tudo sobre Jesus, mas não sabe. Eu não sei nada. Presta atenção. A gente acha que sabe, se renova. Presta atenção. Tem muita gente que não sabe 30% sobre Jesus. Ok? A gente fala muito nas igrejas sobre o que Jesus fez e não sobre quem ele é. Você já ouviu alguém na igreja falar sobre o que Jesus é com tanta profundidade? Verdade. Não. É mais sobre os milagres, as curas, né? É mais sobre os milagres. E aí, como que fica o relacionamento de alguém que fica ouvindo só sobre os milagres? Vira um relacionamento apotropaico. Você sabe o que é um relacionamento apotropaico? Não. É um relacionamento à base de troca. Aonde eu levo uma oferta para a divindade, a fim de que aquela divindade me proteja ou me abençoe. E esse relacionamento é um relacionamento à base de troca. Como que funciona? Eu te dou e você me dá. Eu te dou e você me dá. E quantas pessoas não estão indo na igreja assim? Verdade. Senhor, campanha, época de campanha, as igrejas lotam, né? Lógico. É lógico. E aí o que acontece? As pessoas ficam assim, fazendo trocas com Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Quem é Deus na sua vida? Pai. Deixa eu te falar uma coisa. Você já negociou alguma coisa com seu pai? É forte. Você já negociou alguma coisa com o seu pai? Já negociou alguma coisa com seu pai? Meu pai é terreno, você tá falando? Seu pai é terreno. Você já negociou alguma coisa com ele? Já tentei, mas ele é difícil, ele é comerciante, então, meu filho, ele... Então, mas veja bem, de uma perspectiva espiritual, você não herdou do seu pai só a sua genética física e sanguínea. Você herdou tudo aquilo que ele tem, mas também tudo aquilo que ele é. Já parou para perceber? É forte, Jesus. A minha mãe tá na live aí. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho da nossa genealogia também, né, pastor? É muito importante você saber os pontos fortes e negativos da sua genealogia, né? Então, por exemplo, a minha genealogia, né, a física, puxou mais pro lado da minha mãe. A minha mãe também é assim, ela é comunicativa. Minha mãe trabalha com vendas, cara. Só pra você ter ideia. Meu pai, a vida toda é vendas, a vida toda. Então, minha mãe trabalha com vendas, é comunicação. Então, o que acontece? Com o nosso pai, que é Deus, não há negócio. Por quê? Agora nós somos filhos de Deus. Tudo
que Deus é, nós somos. Tudo que ele tem também é nosso. Aí como é que você vai na igreja para fazer para criar um relacionamento com Deus à base de troca? Não tem como negociar com o nosso pai, não tem. E a prova disso é que a gente vê lá no filho pródigo, que o filho que saiu e voltou, o mais novo, ele voltou, né? Mas o filho velho ficou, e o filho velho falou assim: pai, o senhor não me dá um cabritinho para poder festejar com os meus amigos? Né? O senhor nunca fez isso. Aí o pai fala assim: meu filho, você não entendeu nada, tudo que é meu é seu. Você não foi pegar porque você não quis. Então veja bem, o ato de estar com Deus vai revelar o propósito de Deus na sua vida. O ato de estar com Deus vai revelar o propósito de Deus na sua vida. O É que é problema, importante notar que todo mundo tem um propósito, né? Se você respira, tem um propósito. Se lógico, você ainda acorda, se lógico, você ainda acorda, existe um propósito na sua vida. Tem isso, pessoal. Às vezes você lógico. tá aí sem saber o que que eu vim nessa terra, eu vim só pagar boleto, né? Não, tem um propósito, tem um motivo para ficar nessa terra. Não é para pagar boleto. Deus não está aqui preocupado de você apenas existir. Existe um motivo de você existir. Existe um propósito. E aí é você buscar essa intimidade com Deus para você ter discernimento do que é o seu propósito, Olha né? só, lá no Antigo Testamento, Moisés, quando ele subia ao monte, olha o que que o povo fazia. O povo, aí quando Moisés subiu o monte tremia, fumegava, enchia de fumaça. Sabe o que que o povo fazia? Quando Moisés descia reluzente. O povo falava assim: Moisés, vai você falar com Deus que nós vamos entrar Vai na nossa tenda e você. ficar quietinho. Então, é importante nós estarmos com Jesus e não tentar adivinhar o que ele quer. Isso pode atrapalhar o propósito dele na nossa vida se a gente ficar tentando adivinhar o que ele quer. E não é isso que ele quer. Ele quer que a gente passe um tempo com ele, fique um tempo com ele. Ainda que isso seja na sua casa, ainda que isso seja na sua igreja, não importa, mas fique um tempo com Jesus. E aí ele vai revelar o seu destino, o seu caminhar, aquilo que ele tem para você na sua vida. E aí o que que acontece um tempo depois? O que que acontece um tempo depois? A gente vê que a igreja entendeu o propósito de Cristo ao falar, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Por quê? Contra ela, que é a igreja. Por quê que a igreja entendeu o propósito? Porque toda igreja, ela só pode sobreviver na terra vivendo essa revelação de que Jesus é o Cristo. É por isso que as nossas músicas são falidas. Porque Lá fala vem ele de... causar Ó, polêmica. Lá é... vem ele. As nossas músicas são falidas, porque fala de tudo, menos do Cristo. Certo? Porque fala de mim, pra mim, em mim. Entende? E nada aponta para ele. E João Batista, um dia ele viu Jesus vindo e ele falou assim: ah lá, eis ali, aquele ali que é o Cordeiro de Deus. Entende? Ele aponta para alguém que é responsável pela salvação da humanidade. E geralmente quem quer te prender em uma religião sempre está fazendo isso, tentando adivinhar o que Jesus quer para te prender nesse tipo de relacionamento humano, natural, fraco, desnutrido, sabe? E esse relacionamento, ele pode te destruir porque ele te cansa. Ele te cansa. Olha o que Jesus falou: estás ansiosa e afadigada. Obrigada. E te cansa, irmão. Com muitas tarefas, com muito serviço. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu vivi esse cansaço. É o Por tipo de quê? pegar muita coisa também na igreja, né, pastor, para fazer, achando às vezes Também, que você tem muito talento, aí você vai ter múltiplos talentos, você vai pegando de tudo, você vai pegando de tudo, achando que você está abafando. Quando você vai ver, daqui a pouco você está enfadado, fazendo para cumprir tabela, fazendo porque alguém vai te cobrar, né? exatamente. Aí eu faço uma pergunta: por que você vai para a igreja? Por que você vai para a igreja? Pautado nisso que você falou, Rose, eu vou fazer uma pergunta: por que você vai para a igreja? Qual o motivo de você ir para a igreja? Você tem um motivo? Qual é esse motivo? Porque você tem uma responsabilidade? É isso Pautado, aí.
Pautado nisso que Né? você Temos falou, que ter Rose. uma motivação. Pautado nisso que Uma você falou, motivação maior. pautado nisso que você Né? falou, e é muito importante, veja bem, é, é, a igreja de Cristo precisa de avançar. A igreja de Cristo precisa de entender que, veja bem, as pessoas pensam assim, que importante é fazer a obra de Deus, tá com o microfone na mão e tudo mais, certo? Mas um dia perguntaram para Jesus, Senhor, como que a gente pode, como que a gente precisa, como que a gente pode, vamos fazer para fazer a sua obra? Jesus falou assim, se vocês quiserem fazer a minha obra, creia no meu Pai e creia em mim, que sou filho de Deus. Pronto, fez a obra. Então, veja bem, a ideia de se relacionar com Deus é exatamente essa. A ideia de ter intimidade com Deus é exatamente essa. Para Deus poder apontar aquilo que você tem que fazer, para você não ficar aqui e ali tentando adivinhar o que Deus quer que você tem que fazer. Entende? Então, veja bem, se você foi chamado para dar comida para mendigo, é exatamente, e se isso for exatamente o que Deus quer, parabéns, você vai alcançar um sucesso muito grande. Se você foi chamado apenas para poder varrer uma igreja, né? Para poder ajudar um irmão, e se isso é o que Deus mandou você fazer, se é isso que Deus falou com você, amém. Prossiga. Você quer ver? Rose, abre aí, os irmãos se tiver aí, abre aí Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vou mostrar um negócio para vocês agora poderoso. Mas aí Poderoso. é aquela coisa também, pastor. E quando Deus já mostrou o que é para a pessoa fazer, por exemplo, é para a pessoa limpar a igreja, vamos colocar. O ministério dela é cuidar da igreja. Mas a pessoa não quer aquilo. Ela quer outra coisa, ela quer evangelismo. Essa pessoa está agradando o coração de Deus? Não tá. Ela está fora do propósito. Não tá, ela tá Seria fora do isso? propósito. Você perde o E tem isso sentido. também, né, pastor? Tem isso também. Às vezes a pessoa está fazendo 1 milhão de coisas e não está fazendo para aquilo que ela nasceu para fazer, né? Exatamente. Abre aí Jeremias capítulo 1, versículo 5. Lê para mim aí. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Viu? Viu? Agora eu te faço uma pergunta. Antes, quando? Quando não tinha nada, né? Hã? Não é isso? Parou aqui? Quando não Hã? tinha nada. Ah, não, pastor, não. Não, presta atenção. Quando antes? Quando aonde? Em que lugar? Antes que te formasse no ventre, te conheci. Veja, na nossa mentalidade, o primeiro estágio de vida não é no ventre da mãe? É, para nós, sim. Para nós sim, mas para Deus não. Para Deus Para é um sonho, né? Deus sonhou Deus conosco. não. Para Deus, o primeiro estágio de vida, no lugar onde você foi criado, é dentro dele. Eita! E aí, Deus não gera propósito a partir de um mover físico. Deus gera propósito a partir de um mover espiritual. São as coisas do espírito que rege o mundo físico. A gente precisa de aprender isso. São as coisas do espírito que rege o mundo físico. Não é o contrário disso. Então Não é o veja, ele contrário. disse: antes que fosse formado no ventre da mãe, tipo assim, Deus está dizendo para ele: dentro de mim, Jeremias, antes eu te formei dentro de mim primeiro, para depois você ser lançado no ventre da sua mãe, eu te formei dentro de mim. E depois, o que ele fala? Te dei as nações por profeta. E por que Deus está lembrando a Jeremias isso? Porque Jeremias veio de família sacerdotal. E ele queria ser um sacerdote, mas o plano de Deus para Jeremias era ser profeta. Tá vendo aí? É em cima daquilo que eu falei, né? Às vezes a gente tá fazendo muitas tarefas e às vezes aquela tarefa não é exatamente a ver com o que você nasceu para fazer, né? E você só tá se enfadando, tirando seu tempo de família, tirando seu tempo, né? E só tá se enfadando e agradar a Deus nada.
E aí você vai se desgastando, você vai perdendo energia, porque, Aí infelizmente, daqui a pouco você não quer saber mais de ir pra igreja, porque você acha que você está sendo cobrado de uma coisa que se colocou naquela posição, aí você não quer isso. mais ir pra igreja. E aí, quando eu me relaciono, primeiramente tentando adivinhar o que eu tenho que fazer, ou eu começo fazendo coisas, o que é que vai acontecer? Se eu não me relacionar com Deus primeiro e entender o que Deus quer, eu começar a fazer coisas tentando adivinhar o que Deus quer, sabe o que vai acontecer? Rose, eu já vi isso aqui muito, ó, presta atenção. As pessoas abraçar algo para fazer que elas não foram abraçadas para fazer e elas estão ali, entrando, saindo, entrando, saindo. Aí sabe o que acontece? Aquilo é tirado delas. Sabe o que acontece? Essa pessoa fica sem chão, ela fica sem ter o que fazer. E aí, o que que acontece? A fé dela esmurece. Por quê? Meu Porque Deus. ela estava apenas fazendo ou tentando adivinhar o que Deus queria que ela fizesse. Então, deixa eu te falar, nem todo mundo foi chamado para pregar, mas está pregando. E aí, Meu Deus, Deus é forte. se a gente tirar o microfone dele, É, o que que vai sobrar, Rose? O que que vai sobrar? é forte. Eu vou contar um testemunho rápido aqui. Eu fiquei em casa, eu entreguei um ministério, e eu fiquei em casa durante 1 ano e 8 meses. Depois de tudo isso, eu entendi. É isso que eu te pedi para você contar o seu testemunho. Depois de tudo isso, eu entendi que, de fato, eu precisava de passar um tempo com Deus, porque tudo que eu tinha, irmão, tudo que você tem pode ser perdido. O que você não pode perder é o contato com o seu Deus. O que você não pode perder é a intimidade que você precisa ter com Deus. Certo? É, Porque, eu também vivi e tenho vivido um tempo de casulo com Deus. E tem hora que lógico, Deus nos pega para isso mesmo, para nos separar de tudo e todos. E a gente se sente meio que não é sozinho, é em solitude. E é um tempo de muito. Você vai se preparar para coisas maiores, mas que você precisa ter esse tempo com Deus. aqui ó, tem uma pessoa que respondeu, que a Andressa respondeu. Jeremias foi chamado para fazer algo diferente que todos esperavam. É verdade, é verdade. Jeremias foi chamado, ele foi chamado para fazer algo diferente do que todos esperavam. É verdade. E aí eu te faço uma pergunta. Tudo pode ser roubado de você, menos a intimidade que você precisa ter com Deus, meu irmão. Porque é a partir da intimidade com Deus que nós conseguimos todas as coisas. Aleluia, Entende? verdade. Aí você vai falar assim, aí você vai falar igual Jó, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Entende? Que coisas para Deus são coisas. Você para Deus é importante. Deus Aleluia. precisa de usar você, mas como que Deus vai usar você se você não quer passar um tempo com Ele de intimidade, ser íntimo de Deus? Ó, E Jesus um aí, dia, pastor, depois eu queria que você falasse um pouquinho como que a pessoa, um pilar, vamos colocar assim, a pessoa não tem hábito, né, não tem intimidade com Deus, a pessoa não vai a nenhuma igreja, talvez está aqui, ou ela se chateou com algum ministério e está aqui nessa noite, ou ela, sei lá, tá até no ministério, mas já está de saco cheio, está enfadado. O que que essa pessoa precisa fazer? Vamos colocar assim 3 pilares, vamos colocar para essa pessoa conseguir uma intimidade com Deus. Se é que existe esse pilar, vamos colocar assim, um básico, assim, um feijão com arroz, para que a pessoa desenvolva essa intimidade. é simples, é simples. Primeiro, ela não pode estar se baseando em homem nenhum. Homem nenhum pode trazer isso para você, certo? Homem nenhum. Como eu posso Aleluia, simplificar? Felício, glória a Deus. Como eu posso simplificar isso? Como eu posso simplificar? Tudo que nós queremos de Deus não pode estar baseado em um homem, mas em Deus. Então, a partir do momento que você foca sua vida em Deus, em Cristo, aí você vai começar a ter uma intimidade com Ele. Você não pode perder o foco de Cristo, ok? E segundo lugar,
você precisa de fazer o quê? Começar a orar. Começar a orar. Ainda que as pessoas que você aparentemente pensava que deveria te ajudar está te atrapalhando, você vai ter que começar a orar, ok? Você precisa de orar. Você precisa de falar com Deus. O desejo. Irmão, Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, não é? E para que a gente tem que orar se Deus sabe de todas as coisas? Para que a gente tem que orar? Né? Deus quer saber se a gente vai chegar diante dele com máscara, sim ou não. Porque tem muita gente que faz isso, né? Chega diante de Deus com máscara. E eu fazia muito isso. Chegava diante de Deus com máscara. Né? Hoje eu não faço, mas eu fazia. Chegava diante de Deus, começava a orar, né? Sobre assuntos que Deus não estava nem querendo ouvir. Né? Às vezes eu estava frustradão lá, todo boladão, nervosão. Chegava diante de Deus, né? Senhor meu Deus, abençoa fulano. Não, não era isso que Deus queria que eu falasse. Deus queria que eu falasse que eu estava frustrado com o fulano, estava com vontade de pegar o fulano, estava com vontade de fazer isso com o fulano. Irmão, Deus nunca se manifestou para homens de duas caras, não, irmão. Tem que Não. falar o que tá sentindo, né, pastor? Eu não gostei, eu não tô gostando, entendeu? Sério, Eu tô com vontade de esganar fulano, tem que falar, tem que abrir o sério. coração, né, pastor? É lógico. Deus não é um menino, Deus não é homens, não, irmão. Deus vai te entender, ele sabe que você está sentindo isso, mas ele quer que você vá lá e fala. Entende? A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Então, em terceiro lugar, o que você precisa de fazer? Se relacionar também com pessoas que são íntimas de Deus. E você enxerga isso, O sabe, irmão? ambiente, né, pastor? O É, ambiente te molda, né? você consegue enxergar. E como que você enxerga isso? Ouça as pessoas falando. O falar é algo muito especial, é espiritual, é especial. Quando você ouve uma pessoa íntima de Deus falando, ela fala muito sobre Deus. E a forma dela falar sobre Deus é totalmente diferente de tudo que você já viu na Terra. Então, se ajunte a essas pessoas e aí você vai começar a ter intimidade com Deus. Você vai começar a entender a Deus de forma mais clara. Entende? Deus não é um Deus confuso, mas também não vai facilitar tudo, não. É como se fosse assim, né, pastor? Quando a gente vai numa pizzaria com amigos, né? Eu sempre uso essa analogia. Às vezes eu falo até isso lá no, quando eu fui fazer o louvor. A gente não tem hora para ir embora, não é verdade? A gente não bota Sim, a hora. Você pede a pizza ali, a pizza ainda vai ficar pronta, você ainda vai comer, né? E se for um lugar que tiver playground, se tiver com filho ainda, a criança vai brincar, você tá ali sem hora. Assim é com Deus. Você tem que tirar um tempo com Deus onde você não tenha limitação de tempo. Porque você só desenvolve intimidade, você só tem o que conversar com quem você tem intimidade. Você só consegue ficar de joelhos ou sentado, que seja 5 minutos, isso significa que você precisa buscar um pouquinho mais de intimidade, né? exatamente. Eu, Não, você não eu, conseguiria ir para uma pizzaria com Deus. exatamente. A, a Ellen escreveu aqui o Não foi, não. seguinte: comecei a orar na minha casa, a clamar ao Senhor, e Deus começou a palestrar comigo, né? E aí, olha só, é verdade, nós vamos ficar em. Deus vai falar com a gente em casa, porque Deus está em todos os lugares, ele fala. Em casa, a gente pode buscar comunhão, a gente pode buscar intimidade, mas nos lugares aonde. Na igreja, a gente vai buscar comunhão. Em casa, a gente pode buscar, sabe o quê? Pode buscar intimidade, mas na igreja a gente busca comunhão. E é na igreja que você aprende a lidar com as indiferenças. É Verdade. na igreja, irmão, que Deus vai usar aquele irmãozinho. Verdade. Deus vai usar o irmãozinho lá para Isso te poder molda. Nossa, como te molda. Meu Deus. para poder falar umas coisinhas para você que você não gosta, sabe? E aí É, e Deus permite, gente. Deus permite. é nesse momento que você vai começar a amadurecer, sabe? Que é assim que amadurece. Tem um versículo na Bíblia que se eu não ler, eu não ia acreditar nunca, né? Que Jesus teve que aprender do Pai sofrendo. E aí? Então, é importante, gente, a gente ter momentos, a nossa vida precisa de ser uma vida disciplinada também, né?
uma vida de amor, mas uma vida disciplinada. Precisamos de ter momentos com Deus, onde a gente vai tirar a máscara e falar de verdade. Adão, quando ele estava lá no jardim, né, ele falou assim: Senhor, eu estou nu, eu ouvi os seus passos pelo jardim, eu temi e me escondi, né? E aí Deus foi lá e falou com Adão, tirou as vestes de Adão e vestiu outras vestes nele, fez as pazes com Adão. Então Deus está querendo buscar a gente. Então, ouve isso aqui, ouve isso aqui. Estás inquieta e afadigada com muitas coisas, mas a sua irmã escolheu a boa parte. Repita comigo aí. Boa parte. Boa parte. Boa parte. Melhor. A melhor parte. E ela ouviu. Tanto que ela ouviu, Marta ouviu, Maria ouviu, ela ouviu tanto, que ela conseguiu alcançar o propósito. Você sabia disso? Como que ela alcançou o propósito? Teve um dia que Jesus estava palestrando na casa de um fariseu. Aí, meu irmão, quem que apareceu lá? Maria com o vaso de unguento. E já estava perto da morte de Jesus. Próximo. E Jesus precisava de ser ungido com uma unção chamada unção para a morte. Unção para a morte. E adivinha quem estava lá com o vaso de unguento? Maria. Maria fez o quê no meio daquele monte de gente? Derramou um vaso de unguento nos pés de Jesus. Ela chorava e enxugava com os cabelos. Alguém questionou aquilo, né? Alguém disse: poderia vender isso, né? E repartir aos pobres. E ela não fez isso só uma vez, Rose. Ela fez duas. E por que ela fez duas? Porque ela teve que tomar a parte que era de Marta. Deus queria usar Marta, queria usar Maria nesse mesmo propósito. Mas ela teve que fazer por Marta. E ela fez isso duas vezes. Veja, quando você procura ter relacionamento com Deus, tentando adivinhar o que Jesus quer, você nunca vai estar na centralidade da vontade de Deus de verdade. E se para Maria foi o suficiente apenas ungir os pés de Jesus e se ela morresse ali naquele momento, ela tinha feito a vontade de Deus. Certo? E mais, Jesus falou assim: olha, o testemunho dessa mulher será contado para todos os povos e todo o mundo. E até hoje se conta. Hoje, né? E até hoje se conta. Então veja bem, nós escolhemos o quê? Nós escolhemos fazer a vontade de Deus, ouvindo Deus e não fazendo nada para Deus. É forte. E não fazendo nada para Deus. Então, o que acontece? Quando ela derrama o azeite, Jesus entendeu. Todo mundo querendo atrapalhá-la de novo, no mesmo lugar. A Marta parece querendo atrapalhar de novo. No mesmo... Atrapalhar de novo. E é assim. Tem gente que quer te atrapalhar, mas não vai conseguir porque você está tão focado no que Deus te chamou. É sobre isso, Deus. No que Deus te chamou para fazer, que você não vai se atrapalhar, porque você está focado. Você está focado. E eu aprendi a focar mais em ouvir a Deus do que fazer para Deus. Certo? Porque fazer para Deus tem um tempo e vai chegar o tempo de fazer. O tempo de Maria fazer chegou. E ela fez exatamente o que Jesus mandou. E não o que ela estava tentando adivinhar. Então, a gente precisa de aprender com Maria. A gente vamos aprender com Maria. Ok? Nós precisamos das Martas, né? Precisamos das Martas, mas nós precisamos mais das Marias, né? Então, as Marias... tem que aprender com Maria, né? É fácil, não, porque muitas das vezes a gente quer mais mostrar serviço, né, pastor? É lógico, mas é aí que está o problema. É aí que está o problema. A ideia não é só mostrar o serviço. A maioria das vezes é do ser humano. Querer mostrar ser útil de alguma forma, né, que consegue, que faz, mostrar o seu dom, o seu talento.
E é aí que às vezes a gente se perde, né? Lógico, isso é importante. Mostrar o serviço, mostrar o trabalho é importante. Mas desde que você esteja fazendo tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Não Ok? fora do propósito. Isso. Ninguém Vamos está ver se o dizendo que você pessoal tem não alguma deve. pergunta, pastor. Vê se alguém tem uma pergunta aí para fazer. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Ok? Coloca aí, Pode pessoal, algum fazer. comentário, alguma perguntinha, alguma coisa que você não entendeu. Quer que A, ele ja... volte alguma coisa? a Jaqueline escreveu que vão aparecer várias Martas, né? No sentido de vão te atrapalhar, vão tentar te atrapalhar, mas não vão conseguir. Amém? Quem tá preparado, irmão, para esse tipo de retaliação, já sabe. Não, estão tentando me atrapalhar a fazer algo e eu não vou parar. Certo? Olha o que falaram. Neemias falou: estou fazendo uma grande obra de modo que não posso parar. Né? Então, continue fazendo o que você está fazendo, ouvindo Jesus, que vai dar certo. Tem alguma pergunta aí? A galera quer fazer alguma pergunta? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Algum comentário? Algum É uma coisa que vocês querem que comentário? ele volta? Tipo assim, não Como entendi alguma fala. como que isso parece? Como que isso flui para você aí? Isso flui? Como que isso flui para você? Isso é diferente? Você já ouviu falar isso de uma forma diferente? Né? Não sei. Independente. Quer ver? Alguém escreveu aqui Ah, Andressa, qual é a forma independente. de descobrirmos o nosso propósito? A Andressa pergunta. Qual é a forma de descobrir o nosso propósito? Marcos 3,14. Marcos 3,14. Vai lá, Andressa. Marcos 3,14. Você vai descobrir como que você deve Marcos o fazer para descobrir. quê? Marcos 3,14. Ah, 3, eu tava em 13. 3, 14. Ó, o Cláudio Denis, meu brother, falou aqui, quer ver? Quer ver? Cláudio Denis é terrível, Ah, só tem pergunta difícil, irmão. Quer ver? Olha só. Como nossa relação com os nossos pais, que pode ser que boa ou pode ser ruim, boa ou ruim, é, afeta de forma como nos conectarmos e enxergamos Deus como Pai. afeta. Afeta. Afeta, eu acredito Ô, também. Cláudio, eu vou responder aqui para você, só pra gente. É óbvio, né? Você tem uma certa facilidade de entender. Afeta, e eu vou te falar como. A gente, como pais, com pais, a gente precisa de mostrar que o relacionamento que nós temos com os nossos filhos é o mesmo que Deus tem com a gente. Por quê, Cláudio? Porque Deus plantou em nós as mesmas características que ele tem. Deus plantou em nós as mesmas características que tem. Vamos lá. Deus é provedor? Sim. Sim, nós também somos provedor. Somos pais, somos provedores. Então, como que eu entendo isso? O filho vai entender como? Meu pai é provedor, assim é Deus comigo. E ele vai crescer tendo uma intimidade com Deus maior, por quê? Porque ele entende que Deus é provedor. Ele nunca vai sair da presença de Deus entendendo que Deus é provedor. Então, assim também pode funcionar um ensinamento de pais para os filhos, né, para ter esse relacionamento. Alguém perguntou aí, gente, mais alguma pergunta? Peraí, a Dani perguntou assim, ó. A gente às vezes confunde chamado e propósito. A gente às vezes confunde chamado e propósito. Pode nos esclarecer sobre qual é a diferença dos dois, chamado e propósito? O que é o chamado? O chamado. Ó, o que Jesus falou? Todos são chamados, poucos os escolhidos. Então, muitas pessoas foram chamados, mas alcançar o propósito são poucos, certo? Meu Deus. Vocês lembram de Judas? Judas foi chamado, gente, Sim, mas ele alcançou o propósito? não. Não, porque o Isso coração significa que você dele. pode viver uma vida toda dentro da igreja e não alcançar aquilo, né? Mas quer dizer que a pessoa perde a salvação? Eu não vou entrar nesse É um detalhe. quesito, é um quesito de salvação? Esse detalhe é um detalhe, ele é pesado. Esse detalhe sobre E salvação. o problema de eu perguntar isso, por isso que eu tenho que ficar É, quieto. Se eu perguntar, é,
É pesado essa questão sobre salvação, mas eu vou dar um respaldo aqui. Por exemplo, a Bíblia diz que a salvação é um dom, não é? Não vem de Aham. vós, é dom de Deus, certo? Tá. A palavra dom no grego significa presente. Então a Um presente. salvação é um presente. Você já ganhou o presente Uhum. de alguém? Uhum. Aí essa pessoa foi lá tomar de volta? É. Presente? Presente se toma de volta? Não. Tá Na respondido sua teoria, pergunta. não, né? Tá res... Roseli perguntou. Ah, não. Falta terminar aí para Dani. Qual é a diferença de propósito e chamado? Eu já falei. Propósito é aquilo que você vai alcançar através do chamado. Tem gente que foi chamado, mas não alcançou o propósito. Porque não conseguiu se relacionar de forma profunda com Deus. A gente precisa de se Meu Deus! relacionar de forma profunda com Deus para receber o propósito. Entende? E o Jesus. propósito que envolve um só, não é propósito. É só chamado. Você tem que estar sempre. Tem sempre a ver com o outro, né, pastor? Isso eu aprendi também. Tem sempre a ver com o outro, né? Tem uma moça que fez uma pergunta aqui, e é muito importante a gente falar sobre a pergunta dela, como fazer para se É a curar de. Roseli. Como podemos conversar com aqueles que foi machucado pela igreja? Falando de Uau! Jesus para eles. Falando do Cristo, Jesus. Ó, eu vou responder a ela com mais simplicidade. Presta atenção. Presta atenção. Falando de Jesus para essas pessoas. Como que eu falo de Jesus? Irmão, como que eu falo de Jesus? Eu falo assim para as pessoas que foram machucadas por gente que sem noção dentro da igreja. Eu falo assim: quando você estava no mundo, era cachaceiro, drogado, viciado, bandido, Deus te amava? Amava? Sim. Amava. Ah, tá. E agora que você passou para a igreja, ele deixou de te amar? A gente tá meia boca dentro da igreja e deixou de amar porque a gente tá meia boca dentro da igreja? Agora, então Deus me ama menos? Não. Querido, Deus, ele te ama de igual forma. Entende? O que Deus quer é que você encontre de verdade o que ele quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer. Agora, como que a gente faz para lidar com as pessoas que foram machucadas? É simples, com amor, carinho e paciência. A gente precisa ter paciência com essas pessoas, porque quem machucou elas foram os homens, não foram Deus, certo? Então a gente precisa ter carinho, paciência e cuidado, porque são pessoas que estão feridas e elas precisam de ser curadas. É por isso que o bom samaritano ele tem na mão bálsamo, vinho e azeite. Sabe o que é o bálsamo? É um óleo para passar na ferida para não ressecar. Sabe o que é o vinho? O vinho contém álcool para passar na ferida para as moscas e bicho não entrar. Entende? E aí por diante. E assim por diante. Então a gente precisa de ter bálsamo, a gente precisa de ter vinho e a gente precisa de ter atadura. A atadura é para fechar as feridas. Então, eu não sei como é o nome dela mesmo. Foi a Roseli que perguntou. Roseli, eu não sei se porventura você foi machucada por alguém ou alguém próximo a você foi machucada, mas entrega bálsamo para essas pessoas, entrega vinho para essas pessoas. Quando eu falo vinho, eu estou falando no sentido espiritual, ok? Entrega vinho para essas pessoas e entrega a atadura, porque elas vão precisar de um tempo só de cura, sabe? De cura, porque elas foram feridas. Amém? Tem mais uma pergunta aí? Para quem deseja iniciar um relacionamento com mais intimidade, tem algum livro na Bíblia que possamos usar como base para começar essa busca de intimidade? O que você acha? Fala aí. Qual o livro que eu vou Os falar? quatro, Fala. os quatro evangelhos? Não, não. Já Aonde? sei, você vai falar Gênesis. Por quê? Porque foi ali que começou o relacionamento com o homem. É porque ele prega só Gênesis. Gente, vocês não têm noção. 10 oportunidades do pastor Wesley, 9,5 é Gênesis. Porque ele vai pregar 9 dias Gênesis e no meio que ele pregar Mateus, ele ainda vai colocar Gênesis no meio ainda. Então é 9,5 ele vai para Gênesis. É Gosto Gênesis, muito. pessoal. Repete a pergunta de novo, dela.
ela quer saber algum livro que possa ter mais intimidade, que possa ajudar ela a ter mais intimidade. Gênesis, lá Deus começou o relacionamento com o homem. Como que Deus começou lá, ô irmã? Deus começou assim. O homem caiu. Na verdade, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, proveu para ele todas as coisas. E esse homem desobedeceu a Deus e caiu. E a ideia de Satanás era pensar que Deus iria matar esse homem. Só que Deus não matou. O que que Deus fez? Estendeu a graça para ele. Graça. A primeira manifestação de amor e graça está lá atrás. Entende? Então, o que que Deus fez ali? O homem virou as costas para a graça de Deus, depois Deus chamou o homem para fazer as pazes com ele. E aí, o que que o homem fez? Tentando se salvar, se vestiu de folha de figueira. Tipo assim, tá tudo resolvido agora. Aí Deus foi lá e falou, não está, Adão. Deixa eu te despir, vou deixar você nu, vou imolar um animal e vou te vestir com o couro desse animal. Sabe o que que é isso? Manifestação de amor e graça. Amém? Mais perguntas, pode mandar. É forte. Agora foi a Rosiane. Ela falou assim: na verdade, Marcos estava preocupado em servir, em deixar as visitas mais confortável possível. Porém, o que ele não enxergava é que o dono da casa estava ali por perto. Ela não precisava de mais nada. Lógico, ela fez um comentário, né? Fez uma É, pergunta. na verdade, Marta, ela ficou ali, acomodada ali, incomodada, né, com a visita de Jesus, né? Porque, imagina, né, irmão, Jesus na sua casa, né? Mas aquele momento para Jesus era um momento único. Para Marta era, mas para Jesus era muito mais, certo? Porque, como foi dito no começo, você é a pessoa que vai fazer com que as outras pessoas criem relacionamentos com Deus da mesma forma que você criou. Logo, o seu testemunho é de extrema importância. Eu aprendi que Lógico. o nosso testemunho é a Bíblia aberta de quem não lê. Eu aprendi É. muito isso. Às vezes Imagina. a pessoa não vai pegar uma Bíblia para ler, mas ela vai olhar o seu comportamento. Obrigado. Imagina assim. Alguém aí sabe o que é dar fruto? O que é dar fruto? O que é dar fruto para Alguém quer vocês? O contribuir, pessoal? que é dar fruto? Dar fruto para muitas pessoas é pregar. Dar fruto para muitas pessoas. Ó, o Eberton chegou aí, ó. Esse menino aí, ó, Eberton, esse do chapelão, eu conheci ele menino. Saí de lá de Água Doce do Norte e tava menino. Um menino muito bom. Toca violão, é ministro do evangelho. Esse menino é uma bênção de Deus, tá? Bênção, bênção, bênção. Eita glória. Então, presta atenção. O que é dar fruto para vocês? É pregar? É evangelizar? É curar alguém? Nada disso é dar fruto. Aí, tá vendo? Nada disso é dar fruto. Cri, Que é cri, dar? cri. O que é dar fruto? Dar fruto é você ter Cristo e fazer Cristo ser gerado nas pessoas. Isso é dar fruto. Ok? E aí é gerar Cristo nas pessoas. A partir daí, imagine que você quer criar um relacionamento íntimo com Deus para Deus revelar algo bom para você. Você cria, Deus revela. E você vai repartindo isso com as outras pessoas. Porque aquilo que cresce é aquilo que se reparte. Aquilo que cresce é aquilo que se reparte. Aquilo que cresce é aquilo que se reparte. Amém? Toma posse aí, irmão. É por isso que eu falo, ô Rose, se você quiser comprar uma casa, consagrar ela ao Senhor, olha, se você não quer que os discípulos de Jesus entrem na sua casa, não consagre ela para o Senhor. Se você quer comprar um carro, consagrar para o Senhor, não quer levar os irmãozinhos em casa, não quer levar ninguém em casa, não quer contribuir Eita com a obra de glória. Deus, não compre um carro e consagre ao Senhor, consagre para você. É forte. Consagra para você. Fala assim, Deus, estou comprando esse carro para mim, não compra para carregar ninguém, não. Enfim. Então, presta atenção. Vamos supor que eu estou na sua casa. Não, você vai vir na minha casa, eu comprei um tapete branquinho, alvinho. Aí eu vou falar assim, ó, você pode passar por qualquer lugar, menos pisar em cima desse tapete, porque esse tapete eu comprei e consagrei ele ao Senhor. Ah, qual é, né, meu irmão? Vamos rasgar isso e jogar no lixo, que isso não presta, né? Por que Deus mandou Noé fazer uma arca? Para colocar a gente, irmão.
Foi para colocar a gente, não foi bicho. Mas o povo não queria entrar. Deus falou assim, então bota os bichos. É. O povo não queria entrar, bota os bichos. Olha que isso Aí, ó. aconteceu, filho. Não é? Não é não, pastorzão? O povo não quer entrar na arca, coloca os bichos. Tá. E é, Mais tem a outra pergunta versão aí? também, né? Ô, pastor Velho, faz seu comentário aí, o que você tá achando da live, contribui alguma coisa aí, isso daí também, ó. É come Bíblia, tá? Você conversa, você sentar vocês dois, acabou, acabou. Sentou vocês dois ali, assou uma carne, já era. Ô, pastor É Velso, hoje tira que o tá pino da vazio. granada. Pastor Velso, tira o pino da granada aí, meu filho. Bora, Velso. É, bora. Ó, pastor Velso. Ô, Jesus. É, bora, pastor. Felipe, bora, Felipe. Fala alguma coisa aí, meu filho. Tá aí, santo? Eita, tá falando. Ô, eu quero fazer uma live depois com vocês para falar sobre o que é ser santo, santificado e santificação. Essas palavras parecem ser igual, mas tem total distinção uma da outra. E lá vem, lá vem, lá vem. Tô falando. Ó, tem que pegar. Vamos abrir um. Velso, eu tava falando pra ele. Pastor Velso, desculpa. Eu tava falando pra ele daqueles trabalhos que a gente fazia com a juventude. Como é que é o nome, Cláudio? O trabalho que a gente fazia com a juventude lá? Tapuape. A gente juntava ali uns 2, 3 pastores, né, pastor? E aí a gente lançava um tema. E aí ele ficou doido, ele ficou apaixonado nessa ideia. Ó, Felipe Ah, falou é assim, porque ó. ele tá trabalhando. Felipe E falou assim, ó. aí, eu tô querendo voltar a fazer esse trabalho, sabe, pastor? Levantar um tema e botar ali para debate. E era muito legal, né, pastor? Gerava um debate entre a juventude muito bacana. Não sei. Presta atenção. Felipe falou aqui para falar um pouco sobre iniquidade. Você sabe o que é iniquidade, gente? E lá vem. Felipe falou, fala aí, pastor, sobre iniquidade. Ah. Iniquidade é fazer a obra de Deus sem Deus. Tem como acontecer isso, pastor? Tem, ué. No dia lá, naquele grande dia, o que Jesus falou? Quem perguntou aí? Deixa eu ver aqui. Pode falar, pastor. Aí eles falaram assim, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no seu nome não sei o quê, no seu nome não sei o quê. Jesus falou assim, apartai de mim vocês que praticam iniquidade. Ou seja, eles fizeram tudo no nome de Jesus, sem a ordem de Jesus. Ah, e isso é iniquidade. Satanás, Lúcifer, ele acumulou multidões de iniquidade, porque ele estava trabalhando para Deus sem Deus. Eita Deus, misericórdia. Olha só, deixa eu ir para a pergunta aqui da Stephanie. A Stephanie, eu tô sentindo falta dela lá na igreja, né, Stephanie? Mas vamos lá, eu falo com ela quase todo dia, tá? Ela é uma bênção. Porque quando decidimos seguir a Deus e ter intimidade com Ele, do nada muitas coisas parecem estar dando errado. E quando estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, parece que tudo flui. Mas é porque quando você, quem é Cristo? Cristo é a luz. Quando você vem para Cristo, ele abre os seus olhos, você começa a enxergar tudo que você vivia. A impressão que dá é que você está começando a passar provas Jesus, é forte. que você nunca passou. Mas na verdade não é isso. Você sempre passou por isso. Jesus apenas abriu os seus olhos e agora você está vendo o que você está passando. Faz sentido, faz sentido. Lógico, ele é a luz, ele veio para trazer luz para a vida. Quando ele entra em você, ele abre os seus olhos para você ver o sentido da sua vida. Quando você vê, você fala, meu Deus, por que tanta prova? Você sempre passou por isso, você só não enxergava do ponto de vista que Jesus abriu os seus olhos, ora. Meu Deus, é forte. Conseguindo entender? Você só não conseguiu enxergar dessa perspectiva, da luz de Cristo. E é assim que a luz de Cristo faz. Ela se manifesta nas trevas para trazer claridade. E é importante você falar assim, Senhor, traz a tua luz sobre mim, nas minhas amizades. E aí você vai ver o Senhor jogar a luz nas suas amizades. Meu Deus, você vai ver coisa, vai ver coisa. Aí, vamos supor que você entra numa casa toda escura.
toda escura. Você não sabe de nada que tem lá dentro. Olha como é que é a vida da gente com Cristo. Você não sabe de nada que tem lá dentro, né? Nada. Quando você acende a luz, o que vai acontecer? Você vai descobrir, ó, ali tem um Você fogão, vai ali tem um... enxergar. Você Mas, vai na começar verdade, tudo já estava ali, né? Na verdade, tudo já estava ali. Você só não enxergava, estava tudo Você só escuro. não via. Faz sentido. É sobre isso. Tá bom? É. Aí que o pastor Vel falou assim, ó. Tenho visto como nossa geração canta sobre intimidade, porém pouco vive a renúncia. Não existe intimidade com Cristo sem renúncia. Fala um pouco sobre renúncia, Vaso. Vamos falar sobre renúncia. Agora, eu vou falar sobre renúncia agora. O que é renúncia? É você negar você e entender que tudo que há de bom em você parte de Cristo e não de você mesmo. Ou seja, a gente mesmo não vale nada, a gente não presta pra nada. Não, O que deixa eu tem te de falar. bom é Jesus. É. Quando Deus... Pessoal, o que tem de bom é Jesus, o resto é eu mesmo. Ô pastor, se tirar Jesus da nossa vida, sobra nada. Sobra nada. Ó, quando Deus olha do céu para a terra, que ele vê Jesus na sua vida, ele passa a te amar. Porque Jesus está em você. Deus te ama a partir daquilo que ele colocou em você, não a partir do que você é. Você é pecador, eu sou pecador e ruim. Meu Deus. Tá entendendo? O nome disso é renúncia. Tem muita gente que acha que a bondade que ele está fazendo sai dele mesmo, mas não é. É de Cristo. Meu Deus. Um teólogo chegou a expressar assim, ó. Toda ruindade que sai de mim sou eu mesmo, e toda bondade que sai de mim é Cristo. É tipo isso que eu falei. É isso aí. O nome de... A renúncia começa aí. Renúncia não é você abandonar pecados, porque você é pecador, irmão. Renúncia não é você abandonar pecados. Renúncia é você entender que você não é nada e depende de Cristo para ser alguma coisa. Isso é renúncia. E a partir disso você vai começar a rejeitar os pecados. Não quero, não vou fazer, eu não vim para isso, eu não nasci para isso. E assim vai. Bora, Felipe perguntou aqui, ó. Tem como deixar a live salva? Tem, mano? Não, tem, então, vai estar lá no... Vai estar no Instagram de Ruth. Salvo por 59 minutos. E como a gente passou disso, aí não salva mais. Então tá bom. Entendeu? Mas depois é só fazer uns cortes. Mas aqui, nós vamos ter outros temas também. Inclusive, eu chamei o pastor Velso para vir participar de uma live. Também estou querendo ver se a gente leva esse trabalho, o pastor, lá na nossa igreja, de fazer essa mesa mesmo, de sentar e tirar dúvidas, fazer enquetes, o pessoal perguntar mesmo, fazer um debate, né? Qual é o próximo tema que a gente está planejando estudar? E dá uma sugestão aí, pessoal. Qual o tema que vocês acham que a gente deve seguir? Qual é o próximo? O que vocês acham que a gente deve conversar aí? O pessoal vai falar aí qual é o tema que a gente pode estudar. E eu sugeri com uma pastora que eu acho que ele é bem forte. Que é... Ai, meu Deus do céu, mas... Domínio próprio. Domínio próprio? Domínio próprio é legal. Deus me chamou na xixa nesse negócio de domínio próprio, tá? Eu acho interessante. Olha só. Porque às vezes a gente fala que tem domínio próprio, mas tem não. Não, beleza. Mas deixa eu falar uma coisa. Todo o fruto do Espírito nasce a partir de Cristo, gente. E não a partir da gente mesmo. A gente precisa de entender isso. Então, até o nosso ser, o nosso espírito, encarar essa realidade de Cristo em nós, das obras de Cristo em nós, olha, você vai sofrer. Você vai chorar. Você vai gemer. Você vai implorar. Olha o que Paulo falou, Senhor, tira esse negócio de evangelho de mim. Eu não aguento mais. Dói muito. Olha o que Deus falou. A minha graça te basta. Meu Deus. E o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Olha isso aí, meu irmão. Você tem noção? Quando Cristo começar a manifestar os frutos dele em você, esse vai ser um dos frutos. Qual fruto? Foi falado aí? Domínio? Domínio
próprio. E é Cristo que vai começar a fazer isso em você. Aí, ó, o outro falou Ó, que a sobre o jejum. Rosiane tá sugerindo jejum, falar sobre jejum. Ó, a outra falou aqui, o pastor Wesley é muito sábio. Fala, ô irmã Dani, agradeça a Jesus pela vida do pastor Wesley, senão ele tava enrolado, viu? Pastor Wesley não é nada sem Jesus, Nem eu, né? gente, eu não sou nada sem Jesus. Tirar Jesus, acabou. Não, se tirar Jesus e dar uma tarrafada, não sobra nada, né, irmão? Pessoal, o que vocês estão achando da live? Alguém quer contar algum testemunho de Ô, Cláudio, intimidade? o Cláudio fez uma pergunta só. Cláudio, Cláudio, quer te usa, ouvir. usa esses Ele 200 quer que você QI que você pergunte tem. mais. Usa esse Usa o 200 seu QI QI. aí. Esse 200 200 QI que QI. você tem aí, rapaz, nesse crânio. Ô, gente, eu fico muito feliz por vocês estar aqui participando com a gente. Ele tá falando aqui, pastor, que ele tá fazendo janta com as crianças. Aí, ó, aí. Isso é pai, meu. Isso é pai. Isso não é palhaço, não, como dizem lá na roça. Não é palhaço, não. Isso é pai. Tá vendo? Ô, Cláudio, eu tenho que fazer um curso com você sobre isso aí, rapaz. Bom Ô, de Bíblia, eu Dani, sou. você não sabe como que foi difícil pra mim fazer essa live, você não tem noção. O quanto eu passei mal, o quanto eu fico com vergonha, o quanto eu tremo. Meu Deus, vocês não têm noção. Todo mundo fala assim, Rose, mas você tem uma facilidade de falar em público. Eu escuto isso desde a minha faculdade, mas vocês não sabem como fica aqui, ó. Coração, tudo, tudo. Ai, gente, ó. Mas nós vamos tentar trazer novos, outros Ah, pastores também aqui. Trazer também, eu tô devendo aí, pastor Wesley, uma ginecologista também, que vou fazer uma live aqui comigo. Ela é uma bênção. Então, assim, vai ter outros temas aí. Vem cá aqui contigo. aqui, deixa eu te Minha falar. princesa. Pessoal, a gente sugeriu, aqui, eu e a Rose, que a gente ia falar primeiro sobre intimidade com Deus e depois sobre paternidade espiritual. Paternidade espiritual, né? Aí é um assunto profundo também, muito Aí, bom, paternidade. certo? Aí, ó, o Cláudio Alguém em agora. algum momento esqueceu que é filho? Alguém aí? Deixa eu ver o que o Cláudio falou aqui, peraí. Se Deus é um pai perfeito, de amor incondicional, como podemos conciliar essa ideia com as nossas próprias falhas, inseguranças ou mesmo com as dificuldades e os sofrimentos que enfrentamos na vida? A perfeição de Deus está aí. Filho nenhum aprende nada com o pai sempre estando ali. Veja bem, o pai precisa de dar liberdade para os filhos. Assim é o nosso Deus. Então, o que acontece? Todas as vezes que o pai não dá liberdade para um filho, Deus não está o pai não está capacitando ele a ser alguém independente. Entende? Ele precisa se independizar, crescendo e se independizar. É aí que ele começa a amadurecer. É a partir dos sofrimentos, é a partir das situações que Deus permite que a gente passa, é que a gente começa a amadurecer. O amadurecimento vem do sofrimento e das provas que Deus permite a gente, entende? Passar. Então, é importante você colocar isso no seu coração, na sua mente. Não é que Deus quer que você sofra, Ele quer que você amadureça. É diferente. Deus não quer que você sofra, Deus quer que você amadureça. Irmão, como é gostoso conversar com alguém maduro. É bom demais, irmão. É bom demais. Ele não tem opinião própria, porque ele já passou por tantas coisas. Ele não tem opinião própria, ele aceita a sua opinião e ele também Ele expõe a já não dele. sabe de nada, ele já entendeu que ele não sabe de nada, né? Ele não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Deus sabe de tudo. Entende? Olha o que Jó falou pelo sofrimento. Antes, eu conhecia Deus por ouvir falar. Agora eu vejo Deus. Agora eu vi Deus. É sobre isso. O sofrimento fez Jó enxergar Deus de verdade. Cadê? Tem mais perguntas? Alguém fez uma pergunta aí, Felipe. Peraí, Me o fez uma... Felipe colocou assim: eu aprendi muito com um pastor por causa da profundidade e um assunto específico para mim. Não aprender um pouquinho de cada coisa e aprofundar de nada. Ele fez um comentário, na verdade, né? Aí agora o pastor Velso colocou assim: Deus só tem um filho que nunca pecou, Cristo.
mas não tem nenhum que nunca sofreu. Rapaz, que lapada, hein? Eu Ih! senti aqui, pastor. Ah, sua mãe. Gente, essa live é especial para a mãe do pastor Wesley, gente. A senhora não sabe como que a senhora me deixou feliz de participar dessa live. Seja sempre bem-vinda nas nossas lives, viu? Um beijão para a senhora, Deus abençoe sua vida cada vez mais e a gente vai orar no final pela sua vida, viu? Então, gente, eu não sei se tem Sua alguém mãe tá se aqui. despedindo aí, pastor. Ô, mãe, Deus te abençoe, mãe. Eu te amo, tá bom? A senhora sabe. Todos os dias eu expresso isso pra senhora, que eu te amo. Muito obrigado por comparecer. Para mim é muito importante a sua presença. Muito obrigado, eu te amo, mãe. Tá bom? Não tem outras palavras para Oh, colocar, não tem, né? As palavras somem. Quando se trata da minha mãe, eita, não. as palavras desaparecem, É foda. né? Tem alguém colocou aí a verdade. A dor faz parte do propósito, né? A Dayana já pregou lá na nossa igreja, pastor. Ela é uma benção. Pensa Então, numa mulher usada. a dor faz parte do propósito, ok? E isso é importante a gente aprender isso. Mas a gente fala assim porque Oh. a, a gente aprendeu, a gente aprendeu um evangelho muito fácil, né? Muito fácil de vem pra cá que vai dar tudo certo, vem pra cá que vai ser tal, isso vai ser facinho, não, irmão, né? Viver com Cristo é uma luta muito poderosa, mas é satisfatório, né? Ter a presença de um Deus poderoso dentro da gente é muito grande. Outra hora eu vou falar sobre isso. Deus fora e Deus dentro. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Deus fora e Deus dentro. Você sabia que o universo foi criado dentro de Deus? O universo, ele é uma bolinha dentro de Deus. Sabia? A Terra é, é uma bolinha dentro do universo. E o universo é uma bolinha dentro de Deus. E aí, Deus, a Terra está dentro de Deus e Deus está dentro de você. Ó, você tá dando um nó na minha cabeça. Lembra, a raiz é loura. Entendeu? Lembra disso. Quem mora em você é o Espírito Santo. Deus está dentro de você. Peraí. Ó, a Dani. Peraí. Não, não, não. Ah, o pastor Velso está aqui falando que a Daiane é a ovelha dele, é verdade, pastor, ela é a ovelha dele. E aí o Felipe colocou aqui. Até Jesus. Até Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí a Daiana colocou, Dani colocou. Sinto a necessidade de mergulhar mais profundamente com Deus. Me sinto nadando no raso. Esses estudos são muito importantes, nos ajudam a querer buscar mais de Deus, se aprofundar mais. Exatamente. Ô, pastor, Deus abençoe a sua ovelha aí, tá? Isso é muito importante, porque a relação entre pastores e ovelhas, elas têm que crescer assim, saudável, educadamente, certo? Eu acho isso muito importante. Parabéns para vocês, tá? Parabéns. Parabéns, pastor. Deus abençoe, me abençoe. Gente, é o seguinte, tem alguém aqui no nosso meio que não aceitou a fé, aceitou a fé em Cristo? Alguém que não aceitou a fé, se tiver, pode falar de coração. Nós não estamos aqui para pressionar ninguém, mas a gente quer mostrar para você, se você ainda não aceitou a fé em Cristo, a gente quer mostrar para você como é viver em Cristo, né? Como é bom viver em Cristo, apesar de ser dificultoso, mas é bom, certo? Então, a gente precisa de aceitar a fé em Cristo. Ó, não é aceitar Jesus, né? Então, é aceitar a fé em Cristo e a partir disso a gente vamos receber Cristo em nós, certo? Então, assim, qualquer dia desse eu vou ter o prazer de ir lá pregar na igreja do pastor Velson. Vamos Ih, lá, caramba, aí pegou agora. falar de Pastor, Jesus. vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer né, para a gente finalizar. Antes da Bora gente lá. finalizar, vamos lá, hein? Você Mas tem um pega leve, hein? minuto. Pega leve comigo. Ó, o mundo vai acabar, presta atenção, hein? O mundo vai acabar e você tem um minuto para deixar uma mensagem, um outdoor
essa mensagem é de extrema importância e você quer deixar essa mensagem dentro de 1 minuto, o que você deixaria? Fala aí. O mundo vai Eu, acabar, você só tem 1 minuto. Isso aí, você. Você tem 1 minuto, você tem que colocar uma frase no outdoor e o mundo vai acabar. O que você colocaria? eu colocaria assim: obrigado, Jesus, por me deixar participar de um ministério tão importante que eu não tive participação nenhuma nele. E o Senhor foi a única participação que me fez me aproximar desse ministério. Ui, é isso. E é isso aí, senhoras e senhores. Eu quero agradecer a presença de cada um aí na nossa live, a nossa primeira live, né? De muitas que eu creio que o pastor vai tentar sempre encaixar na agenda dele aí, um tempinho para falar do amor de Deus com a gente, Ah, tá? é. Na verdade, Que hoje eu fez ia, para edificar com sua vida. hoje eu tô, como eu estou estudando ainda em uma escola do Reino Club, hoje eu estaria na quarta aula, mas eu dei uma adiada para a próxima semana. Mas eu vou me encaixar direitinho para a gente poder sempre estar estudando, sempre estar estudando. Tá bom, queridos? Amém, amém, E eu sempre amém. poder estar passando algo para vocês aqui, para vocês poder é, crescer mais na fé. Amém? Muito obrigado por participar. Deus abençoe vocês. A gente vai. Você quer orar, Rosa? Eu vou orar. A gente ora. Peraí, só um pouquinho. O Felipe colocou aqui, eu deixaria uma frase que ninguém ia gostar, viver isso e morrer louco. E É morrer isso. a lucro. Então, você vai orar, pastor. Você que vai fazer as honras, sai fora. Eu, autoridade maior aqui, fala sério. Faz uma oração pela nossa vida aí, pastor. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela presença. Gente, Desculpa qualquer muito coisa. obrigado. Deus abençoe, tá bom? Continue na fé, no amor, na graça, no conhecimento de Cristo, para que vocês possam crescer. Amém? Esse que é meu mais velho aqui, meu camaradinha mais velho, né? Dá licença agora, E aí, papai vai orar. Gatão? Você quer a luz de rosa, velho? Luz de rosa. É aluna, esse daí eu pego ele. E o outro é o palhacinho. O fio que tá no negócio. Tá, papai vai cortar, espera um pouquinho. Então vamos orar, gente, para agradecer? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por cada participante dessa live. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está afim de ter relacionamento com todos que participaram aqui. O único desejo do coração do Senhor é se relacionar com essas pessoas e salvá-las. E salvar de forma especial. Muito obrigado pela vida de cada um. Senhor, eu quero orar pedindo ao Senhor que o nosso conhecimento por Ti cresça, que o nosso relacionamento por Ti cresça e que nós possamos romper, Senhor, sem medo, ó Deus, com ousadia, porque assim é o Teu reino. Que nós possamos buscar o Teu reino com ousadia, com fidelidade e que nós possamos crescer, Jesus. Assim como o Senhor nos permitir crescer na medida da nossa fé e na medida da fé que o Senhor acrescentar em nós. Continue abençoando todas as igrejas e que elas possam ter o conhecimento profundo de Cristo para que elas possam navegar na profundidade de Deus. Assim, meu Pai, eu te agradeço pela vida da Rose, da família dela e dos demais que aqui estão e da família de todos que participaram conosco. Continue dando cobertura para eles e graça. Assim eu te agradeço e te louvo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Obrigada, Deus. pessoal. Deus abençoe a Amém, vida de gente. cada um aí. E vamos para a próxima aí, Amém. se Deus quiser. Glória a Deus. A paz do Senhor. Paz.